Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, vou contar como que eu montei o meu enxoval, tá? O meu enxoval minimalista, tá bom? E eu vou dar algumas dicas, vou passar pra vocês alguns tópicos, que tá tudo anotadinho aqui, de como que eu pensei pra ir montando o meu enxoval. E aí eu vou conseguindo dar algumas dicas pra vocês. No final do vídeo eu vou fazer uma pergunta muito importante, então assista o vídeo até o final, tá bom? A primeira coisa, né, que eu fiz pra montar o meu enxoval de casamento foi pensando no minimalismo, óbvio, né? É uma coisa que eu trago muito assunto aqui pra vocês, é uma coisa que faz parte da minha vida, da minha rotina, então é uma coisa muito importante pra mim. Então, tudo que eu fui categorizando, tudo que eu fui anotando que iria ser necessário, foi pensando no minimalismo. Então, precisa, assim, ser prático, precisa ser útil, precisa ser poucas coisas e o básico, né? O básico que seria o necessário, sabe? Foi isso que eu pensei quando eu fui fazer a lista pra montar o enxoval. Aí, algumas coisas que eu fui pensando também, por exemplo, assim, o que eu uso aqui na minha casa quando eu vou fazer alguma coisa, o que eu presto atenção e vejo a minha mãe usando quando ela tá fazendo alguma coisa, sabe? Tanto de coisas de cozinha, que é a lista maior que tem, os detalhes são maiores, até cama, mesa e banho, sabe? No sentido de cama mesmo, lençol, toalha no caso de banho, toalha de rosto, até questão de panos, por exemplo, guardanapo, pano de chão. Então, todas essas coisas que eu fui anotando, foi pensando também em base do que a gente usa aqui em casa, do que quando eu vou fazer alguma coisa eu uso e acho mais necessário, sabe? Porque minha mãe, ela tem uma coisa ou outra que eu acho exagerado, que não tá na minha lista, por exemplo. E o que eu acho que é necessário que ela usa também, eu fui colocando nessa lista. Uma coisa muito importante que eu fiz também foi assim, eu pensei, anotei, fiz a lista, vi o que eu julgava de super importante. E assim, eu nunca casei, eu nunca morei sozinha, então é tudo muito novo. É uma coisa que vai ser nova pra mim e pro Henrique, né? E aí, no caso, eu fui colocando o que a gente julga de importante no dia de hoje. E outra coisa, um detalhe muito importante, gente. É óbvio que na rotina, no dia a dia, pode ser que apareçam novas coisas. E por isso que eu quero trazer tudo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Porque lá na frente também, ai, gente, me arrependi de uma coisa. Eu consigo contar pra vocês. Ou, por exemplo, gente, faltou isso, isso e isso. São coisas que agora, na rotina, no dia a dia, é importante, mas lá atrás eu achei que não fosse. Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que eu posso muito bem mudar de opinião, não tem problema nenhum. E o que a gente foi colocando é o que a gente julga de importante nesse momento, no agora, sabe? Porque a gente ainda não tem uma vida 100% nós dois, com a nossa rotina, com os nossos afazeres, né? Coisas importantes foi o que eu gosto, tá? Eu deixei isso como uma regra muito clara. Coisas que eu julgo necessário, igual eu falei, e o que eu gosto. E também pensei na paleta de cores, né? Porque é algo muito importante pra agora, assim. Pra ir nas primeiras compras, sabe? Porque senão começa a virar bagunça. E também pra quem gosta de coisas coloridas e não liga pra esse tipo de coisa, de paleta de cor que seja regradinho, tá ótimo. Aproveita porque você vai ter muita mais opção. Isso daí eu te garanto, viu? Porque é difícil achar coisa cinza, preto e branco. Cinza, preto e branco. É difícil. Mas a gente colocou certinho que ia ser a nossa paleta de cores. E é isso que a gente vai, assim, adiante, sabe? Tem uma coisa ou outra que pode sair da paleta. E, assim, isso vocês vão entender e eu vou mostrando pra vocês conforme eu for abrindo o enxoval pra vocês. Um tópico muito importante. A gente priorizou o que realmente é necessário, o que é o básico necessário e muito importante. E, de lado, outra coisa coisas que a gente julga necessário, mas não é tão importante de primeiro momento, sabe? E coisas que a gente gostaria de ter, mas talvez é um pouco mais caro. Então a gente também fez uma outra lista com esse tipo de coisa, né? Então eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Air fryer, liquidificador, são coisas que eu gostaria muito de ter, mas ela não tá na lista inicial. Quando eu for falar pra vocês o item por item, se vocês quiserem um vídeo falando item por item, eu consigo explicar sobre isso, sobre o que a gente realmente colocou como agora precisa comprar,
E também a outra lista de coisas que a gente gostaria de ter, mas não é tão importante no momento, no começo, sabe? Então a gente deixou muito claro o que é prioridade, o que é super urgente. E isso é até o próximo tópico aqui, que eu tinha anotado, sabe? A gente listou o que é super importante, o que a gente gostaria de ter e o que não é tão importante assim. Pra gente ter tudo isso muito visualizado na nossa cabeça e não se perder na hora de comprar, sabe? Então, é algo muito importante de fazer também pra você acabar não gastando demais, comprando coisas demais e acabar até comprando coisas que você não vai usar, sabe? Realmente, no começo, o básico do básico. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? O que a gente colocou de prioridades pra comprar. Tanto o que é muito importante, muito necessário, super importante, o que vai precisar no dia a dia, e o que a gente gostaria de ter. Então, isso a gente deu prioridade. E aí tem o que não é tão necessário, sabe? Por exemplo, por isso que eu falei pra vocês que são praticamente 3 listas, mas a gente deixou junto o que a gente gostaria com o... meio que junto, tá? O que a gente gostaria e o que é super importante. Por que meio que junto? Por exemplo, tá? Uma máquina de café, que é o que a gente comprou. Ela não é a coisa super importante, é uma coisa que a gente gostaria de ter. Mas, por exemplo, a gente comprou ela, a gente adquiriu ela. Na lista também do gostaria de ter, tem o que eu falei pra vocês, Air Fryer e liquidificador. Mas a gente não vai comprar ela no começo. E se por um acaso vier um anjo enviado de Deus e quiser dar de presente, amém. É isso que eu também pensei, sabe? Coisas assim, se alguém quiser dar de presente, estamos aqui. Não, por isso que não tá na nossa lista inicial, sabe? Então, o que ficou, por exemplo, assim, que não é necessário e não vai estar nessa lista de prioridade e nem do que a gente gostaria de ter. Mesmo que a gente gostaria de ter, não sei se vai ficar um pouco confuso, mas seria a mesa de jantar. Mesa de jantar e guarda-roupa, por exemplo, ela não tá na lista de super prioridade. Ela também não tá no que a gente gostaria de ter, mas no fundo a gente gostaria de ter, entendeu? Só que como são itens mais caros, a gente não vai investir no começo, entendeu? Não sei se ficou um pouco confuso, mas eu consigo trazer um vídeo pra vocês falando item por item mesmo, se vocês quiserem, tá bom? Então deixa aqui nos comentários. Outra coisa também, que eu quero que vocês deixem aqui no comentário, que eu falei que era pergunta muito importante pro final do vídeo, é: o que vocês querem ver primeiro? Vocês querem que eu divida por tópico de cômodo, por exemplo? Primeiro, itens da cozinha. Talvez eu tenha que fazer 2 vídeos pra itens da cozinha, mas não tem problema. Depois... cama e banho, por exemplo, sabe? E aí eu consigo colocar nesse vídeo também os itens que eu já tenho pra banheiro, por exemplo. Vocês querem que eu divida por cômodos? Eu quero que vocês deixem isso nos comentários pra eu conseguir começar a mostrar pra vocês as coisas, tá? Porque tem bastante coisa pra mostrar. E também, ou vocês querem assim, Brenda, tenta lembrar o que você comprou de primeiro, o que você foi começando a comprar, pra você mostrar pra gente, entendeu? O que vocês querem? Querem que eu divida ou eu puxe na memória o que a gente foi comprando de início, de começo e já vai mostrando e não tem problema por ordem de cômodo, deixa o vídeo misturado mesmo. Enfim, deixa isso aqui nos comentários pra gente. Coisas importantes pra falar pra vocês. No momento, esse vídeo vai sair agora em janeiro de 2024. No momento, a gente não pretende fazer chá de casa nova, chá bar, igual o pessoal fala, sabe, esses chás aí pra gente ganhar presente de coisa de cozinha, enfim, coisas de enxoval mesmo, sabe? A gente não pretende no momento, tá? Por que eu tô deixando bem claro que é no momento? Eu não sei se minha opinião vai mudar daqui 5 meses, entendeu? E outra coisa muito importante dessa lista, que eu tô falando pra vocês, que é a lista inicial. A lista principal, assim, sabe? Com itens importantes. A gente já tem praticamente 95% da lista comprada, sabe? Coisas que a gente não tem, óbvio, e a gente só vai comprar indo já pro apartamento. Máquina de lavar, geladeira, fogão, esse tipo de coisa. Eu tô dando uma geral aqui em perguntas que vocês podem ter algumas dúvidas, sabe? Sobre o enxoval em si, a gente separou dessa forma, fiz listas, muitas listas, conversei bastante com o Henrique. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido, gostado das coisas que eu falei aqui. É isso, é muito importante vocês fazerem lista. Uma coisa assim, mais prioridade de tudo, comece a comprar o quanto antes. Quando que eu começo a comprar, Brenda? O quanto antes. Assim, às vezes até sem ter planejado que você vai casar, sem ter casa, sem ter apartamento, sem ter nada.
comece a comprar o seu enxoval das coisinhas mais básicas. Eu garanto que vai fazer total diferença isso pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu gostei, compartilha. Comenta aqui embaixo todas as coisas que eu falei pra vocês, o que vocês querem ver primeiro, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.